A paz do Senhor para você, querido, amado irmão, amada irmã. Sou o pastor Abel Magalhães. Estou aqui para poder estudar os Salmos. Salmos 26 hoje, a partir do versículo 4, onde nós iremos aí estar, refletindo. Quando Davi, passando por todas as adversidades qual nós vimos, e estudamos no dia de ontem, e em todas elas, quando ele chega no capítulo aqui do Salmo 26, ele pede para o Senhor, para o Senhor ser o juiz. Faça-me justiça, Senhor, pois eu ando em minha sinceridade e eu confio no Senhor e não me abalarei. No versículo 4, dando continuidade em tudo, ele fala assim: não me sento com homens vãos, nem converso com desonestos. Na linguagem que você está estudando, talvez você abriu sua Bíblia, você vai ver que ele tem uma linguagem diferente. No versículo 4 do Salmo 26, ele fala: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados, desonestos, Homens vãos, homens ali, homens pecadores, homens, vamos colocar, não me assento na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Então Davi, ele foi falando com Deus e foi colocando assim para Deus tudo que ele não era, e para Deus fazer a justiça por ele. E ele põe ainda mais: tenho odiado a congregação de malfeitores e nem me ajunto com os ímpios. Então, queridos, aqui há uma grande lição para nós que somos cristãos. Talvez você está passando por uma adversidade, mas nunca se deu conta que tem que chegar, no altar de Deus, tem que chegar aos pés de Deus e contar os seus pecados, falar para Deus e pedir perdão pelos seus pecados. E se você não tiver esses pecados, que o seu coração muitas vezes está te acusando, ali o próprio Deus já vai, aliviar. E se você tiver o pecado, o próprio Deus vai perdoar. Então, Davi, ele se colocava nessa posição, porque se havesse algum pecado, ele já seria perdoado. E no versículo 7 diz: para publicar com vós. O versículo 7 diz: para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Só que no versículo 6 ele fala: lavo minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Lavo minhas mãos na inocência. O que quer dizer isto, pastor? Lavo minhas mãos na inocência. A palavra do eterno Deus diz para nós examinar o nosso coração. Lavo minhas mãos na inocência. O salmista aqui refere-se com outra evidência de sua piedade ao fato de que era um propósito dominante em sua vida ser puro, adorar e servir ao seu Criador com pureza. Ele havia declarado que não simpatizava com os iníquos. Ele havia declarado que no Salmo 1, quando começa o quê? Bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Olha lá, ele não se assentava. Ele fazia a seletiva, dos amigos que ele tinha. Hoje o que mais incomoda o cristão é quem curte ou quem deixa de curtir. Quantas pessoas, estão curtindo? Quantas pessoas estão indo? Aqui, se você olhar para esse termo, Jesus Cristo, ele começava o culto, ele falava à multidão. Ele ensinava a multidão.
Mas dentro de uma seletiva, Jesus Cristo, ele convivia com 12 discípulos. Tinha um momento que ele estava com 5.000 pessoas, Jesus Cristo. Mas ele convivia com 12 discípulos. E para a questão de seletiva, quando ele ia orar, somente 3 discípulos iam com ele. E aqueles 3 discípulos eram assim, né, sucessivamente: Pedro, João e Tiago. Então, o que o Senhor quer dizer com isso? Que muitas e muitas vezes cristãos estão sentando, sim, nas rodas dos escarnecedores. Para fazer o quê? Para fazer a vontade do mundo e não a vontade de Deus. E aqui Davi, ele fazia a vontade de Deus. Aqui Jesus, ele faz a vontade de Deus. Jesus não participava de festa. Ele foi à festa no capítulo 5 de João, mas ele foi aonde? Lá naquele lugar que tinha um alpendre, e naquele alpendre tinha 5 portas, e naquelas 5 portas tinha um tanque, e naquele tanque tinha um doente, naquele movimento das águas, o doente que entrava na água era curado, e aquele doente ia sair sarado sem precisar ser molhado naquela água. Então, queridos, nós temos que começar a analisar o nosso ponto de vista de cristão. Que cristão que estamos sendo? Vejam só, Jesus, ele falava com a multidão, ensinava a multidão. Só que ele convivia com 12 discípulos. E dentro daqueles 12 discípulos, um ia traí-lo. Só que dentro dos 12 discípulos que estavam com ele, quando ele precisava de algo maior, que era buscar mesmo a presença do Pai, ali dentro dos 12 discípulos ele selecionava 3 discípulos. E esses 3 discípulos sempre eram sucessivamente aqueles: Pedro, João e Tiago. Olha só essa palavra que Deus está dando para você nesta noite. Você que está preocupado, né, em muitas multidões de pessoas. Você está aqui para pregar mesmo a palavra do Senhor. Mas cuidado com o convívio seu. Não queira estar cercado com muitas pessoas. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava cercado com muitas pessoas enquanto ele tinha algo para dar. Depois que ele perdeu tudo, ele foi se ajuntar com os porcos. Olha só para você ver. Então, é aqui que entra a palavra do Senhor para dentro do seu coração. Amém? Por isso que a mensagem é: Jesus convivia com 12 discípulos. Jesus falava a multidões, mas orava somente com 3 discípulos: João, Pedro e Tiago. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus, na paz do Senhor. E amanhã estaremos aí junto, a partir do versículo 8, dando continuidade nesse estudo aqui, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja falando a esses corações e que o Espírito Santo esteja revelando aquilo que eles precisam saber, em nome de Jesus Cristo.